O Senhor há de conduzir, né? Também estamos felizes, né, pela presença aqui do Gideão, da Marcele, dos meninos, né, da Sara, do Lucas e da Liz. Que Deus os abençoe, né? Pena que estão só de passagem, né? Não... Mas é uma honra, né, um prazer e é muito bom rever os irmãos. Sejam bem-vindos, né? Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos, falando a respeito de evangelismo pessoal, né? Para os irmãos que estão chegando agora, nós estamos numa série falando sobre evangelismo pessoal. Na semana passada nós tivemos a aula introdutória, né? Falando um pouco a respeito do evangelismo de uma forma geral, né? Sobre a necessidade, a importância de proclamar o evangelho a toda criatura. E hoje nós vamos falar a respeito da base bíblica para o evangelismo e também de como que acontece esse processo de transformação do velho homem na nova criatura em Cristo Jesus. Para isso nós vamos fazer a leitura, nosso texto-chave aí, em Efésios capítulo 2, de versículo 8 a 9. Efésios 2, de 8 a 9. Os irmãos podem abrir aí as suas Bíblias, Efésios 2, de 8 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Li aí até logo o versículo 10 para ficar completa aí a leitura. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. O Senhor que é digno de todo louvor e adoração. Pai, nessa manhã nós nos reunimos aqui como corpo do Senhor para aprendermos mais a respeito da tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos aqui, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que em nome de Jesus o Senhor possa falar através de mim, que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa operar, ó Deus, maravilhas nos nossos corações, que saiamos daqui ainda mais plenos da certeza da nossa salvação e também, ó Deus, sabedores da nossa responsabilidade como servos do Senhor nesta terra. Ó Deus, fica conosco, me usa, apesar, ó Deus, das minhas falhas. Que o Senhor perdoe, ó Deus, as minhas fragilidades e me utilize como um canal de bênção nesta manhã. É o que te peço e agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, o objetivo geral da nossa lição de hoje é compreender que a salvação ela é uma obra completa da graça de Deus, né, aplicada ao pecador por meio da fé e do arrependimento, e que isso gera resultado. E qual é o resultado, né, da salvação do pecador? O resultado é a regeneração, a justificação e também, né, a nova vida em Cristo Jesus. Amém? Então esse é o nosso objetivo geral. Temos aí alguns objetivos específicos, mas eu não vou ler, depois os irmãos deem uma olhada aí, né? E como sugestão da revista, aqui do nosso texto, temos essa sugestão inicial, né, que eu gostaria que os irmãos fizessem. É bom que esteja projetado aí, né, que é para ninguém dizer, não, porque o professor está aí querendo enrolar tempo, não quer dar aula, né? E aí fica botando a gente para conversar, né? Fica botando a gente para dar aula no lugar dele. É o que os alunos dizem sempre, né? Eu só me lembro aqui de uma irmã que vem quando ela brinca, dizendo, tu não, né, não quer estudar e fica aí botando a gente para fazer isso, né? Mas a sugestão, meus irmãos, é essa, né? Que cada um dos irmãos anotem, não sei se os irmãos têm aí, mas tem o papel, né? Não sei se tem espaço aí, mas dá para anotar aí de um ladinho, né? Como que foi a experiência dos irmãos, né, nesses 3 momentos da salvação, né? Como que era a vida dos irmãos antes de Cristo, como foi o encontro com Cristo e depois de Cristo, né? O que mudou? Então que os irmãos possam
anotar aí, que daqui a pouco eu vou pedir aí alguns voluntários obrigatórios, né, que falem um pouco a respeito da sua experiência de conversão. Amém, glória a Deus. Mais alguém? Que bom esses que os irmãos compartilharam, né? Eu achei interessante ouvir isso de Sara, né? Porque Sara tá ali no meio de pessoal da mesma faixa etária, né? E aí eu anotando aqui alguns pontos que Sara falou aqui, né? Eu nunca matei, nunca roubei, né? Não deu tempo também, né? E em nome de Jesus não vai acontecer isso, né? Se bem que tem casos na história de pessoas mais jovens que já fizeram tudo isso, né? E é glória a Deus, isso não aconteceu justamente porque o Senhor te trouxe, né, dentro de um lar cristão, né, recebendo as orientações de uma família de pessoas que são servas do Senhor. Porque às vezes, por que eu falo que o ponto que a Sara trouxe aqui, além do que os irmãos já falaram, a Sara ter se colocado é importante? Porque quem é filho de crente, né, cresce na igreja, começa a pensar que pelo fato de ser filho de crente, é um crente que não precisa desse processo de transformação, que não precisa ter um encontro pessoal com Cristo, que acha que está vivendo bem, né? E aí eu ouvi uma expressão de Sara aí que eu acho que os irmãos também devem ter achado bem interessante, né? Deus não tem netos, né? Aqui já é uma lição para todos nós. Deus não tem netos. Filho de crente não é crente. Deus tem filhos por adoção através de Cristo Jesus. Então a única forma de você se filiar à família de Deus é como filho, né? Não é como genro, como nora, como sobrinho, é como filho, como herdeiro, né, de Deus por meio de Cristo Jesus, né? E aí veio uma outra palavra bem interessante que acho que é algo que acontece na juventude, principalmente essa fase de pré-adolescência e adolescência, talvez tenha sido o que acometeu a Tati naquele período, que é você olhar para as outras pessoas do seu entorno, seja na escola, seja os outros núcleos familiares, e começar a se comparar, como ela disse, fazer essa autocomparação. Diz, mas as outras famílias não têm conflitos, né? Para quem vem de um lar em que existe muito conflito dentro, as outras famílias são boas, lá nas outras famílias não existem conflitos, lá não existem brigas, lá ninguém tem problema com bebida, lá ninguém tem problema, sei lá, com prostituição. Aí você começa a olhar para os seus colegas, né, de escola, né, que às vezes nessa idade a gente costuma chamar de amigos, mas são só colegas, né? E aí você começa a dizer, mas como a vida dos meus colegas é interessante. Eles vão para os bailes, eles bebem, eles experimentam a vida, né? Eles vão para as festas, eles se preparam e vão para o carnaval, isso é interessante, eles curtem a vida. E aí você começa a se autocomparar e daqui a pouco você começa a achar ruim a sua vida e começa a querer ter a vida do outro. E aí as consequências, elas chegam, né, na desobediência aos pais, no querer experimentar o que os outros experimentam. E aí, com o passar do tempo, você vai se afundando naquilo e chega a um ponto que você não consegue mais sair. Eu louvo a Deus pela vida de Sara, por ela dizer isso, e mantenha-se assim, Sara, firme e testemunhando de Cristo, sem ficar se comparando com as pessoas, né? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, né? Então é com Cristo que nós devemos nos comparar, nós devemos chegar à estatura, na varonilidade de Cristo, né? E que você tem que dar testemunho, né? E aí somos todos nós, né? Que é também uma outra
questão que ela colocou aqui, que é de dar testemunho, mostrar para as pessoas quem nós somos, né? E nessa fase aí, mas não só nessa fase, mas acontece muito, mais na juventude, quando a gente se preocupa muito com o que os outros vão achar da gente, você fica com medo de dizer que é crente, de testemunhar, de se manifestar, porque você tem medo do que as pessoas vão achar de você, né? E aí você acaba se aclimatando com o restante, né? Não sei se os irmãos já viram, quem aí já viu como que acontece com quem cria peixe? Como é que faz? Você compra os alevinos, os filhotinhos de peixe, e vai levar para o seu tanque, você traz ele dentro de ou de um tanque grande, ou dentro de uma sacolinha ali com ar comprimido, né? E aí antes de você jogar no lago, você bota ele lá e para a temperatura da água da sacola ficar igual à temperatura da água do ambiente, para que ele não sofra um choque térmico. E aí às vezes a gente olha para as vidas das pessoas e é mais ou menos como isso, você começa a se aclimatar, a se acostumar, e daqui a pouco aquilo já não te causa mais choque, porque você está tão dentro daquele ambiente que tudo soa natural, está na mesma temperatura. Então, precisamos refletir a respeito disso e lembrar quem nós somos e que nós devemos dar testemunho de Cristo. Mas até nós darmos o testemunho de Cristo, existe um caminho, né? E o primeiro deles é justamente a salvação que é recebida em Cristo Jesus, né? Nós vamos ver, meus irmãos, né, nessa nossa lição aqui, que nós, na verdade, já iniciamos, né, que a Escritura mostra que a salvação, a Bíblia nos mostra que a salvação ela não é um ato isolado, mas ela é um ato completo da graça de Deus, que envolve fé, arrependimento, que mais? Regeneração, justificação e culmina numa vida de santificação, né? Por que é importante nós entendermos isso, irmãos? Não sei, aqui, novos convertidos aqui, nós tem aqui a irmã, né? E aí você começa a olhar, quando a gente é novo convertido e começa a olhar os testemunhos daqueles crentes mais velhos, né, e de repente você ainda está vivendo conflitos, né, áreas da sua vida que você não mudou ainda, que você está naquela luta, e meu Deus, será que eu vou chegar lá? Né? E aí a gente vê que é importante estudos que falam a respeito disso, para que a gente compreenda como que se dá esse processo de conversão, de salvação. O primeiro ato é a salvação, você é selado com o selo do Espírito Santo da promessa. Mas depois disso, tem todo um processo, toda uma caminhada que nós todos estamos nela. Alguns há mais tempo, outros há menos tempo, alguns mais vigorosos, outros com mais dificuldades, né? Alguns com mais frutos, outros com menos frutos, mas estamos todos nós nessa caminhada de fé, né? Então, quem é salvo em Cristo Jesus, como diz aqui o nosso texto, ele vai mostrar frutos, e deve mostrar frutos, que é isso que os irmãos colocaram aqui, que a Sara falou a respeito do testemunho, dar frutos a respeito da salvação. Uma pessoa salva mostrará pelos seus frutos, pelas suas ações, que é salva, que está salva. Pois bem, primeiro ponto aqui, nós vamos ver, é entender o que é a fé, né? O que nós iremos lá em Romanos 2,8? Vou só repetir aqui para os irmãos ouvirem. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é fé? A fé, meus irmãos, em Cristo Jesus, é um instrumento pelo qual Deus utiliza para que nós alcancemos a salvação, né? A salvação é obra de Deus, né? E ela vem a nós por meio da fé. Pela graça sois salvos. Nós somos salvos por Deus. A salvação é obra de Cristo.
E essa salvação se dá por meio da fé. Então a fé é um instrumento pelo qual o pecador se apropria da salvação realizada por Cristo. Ela não é a causa da salvação. Nós não somos salvos por causa da nossa fé. Nós somos salvos por causa da graça de Deus que veio sobre nós. A fé é o meio pelo qual nós alcançamos a graça de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Entendemos aqui o que é a fé? Né? Esse sentido da fé, porque nós temos alguns outros que nós vamos ver aqui a respeito do significado de fé. Mas o principal significado da fé é esse. A fé é o meio, né, pelo qual nós alcançamos a graça de Deus. Nós temos aqui alguns conceitos sobre a fé. Né? O primeiro aqui no 1.1 que os irmãos podem ver são conceitos insuficientes sobre a fé. Né? E a Bíblia nos alerta que nem toda fé produz salvação. Então existe aquela fé meramente emocional, né? Ou seja, que as pessoas veem sinais como aqueles que andavam com Jesus. Se os irmãos forem olhar o texto aí, vamos ler só o primeiro, só para a gente não ficar sem nenhuma leitura aqui. Algum irmão abra aí o Evangelho de João, capítulo 2, e leia versículo 23, 24 e 25. Evangelho de João, capítulo 2, 23, 24 e 25. Nós vamos ver que existiram pessoas que andaram com Jesus. Vamos ler versículo 12, 42 e 43. Ok. Então nós vimos aqui no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 23, o seguinte, olha, enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que eles estavam realizando e creram em seu nome, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Então existiam muitos ali que viram os sinais que Jesus fez e acabaram tendo esse processo de crença, de fé, pela emoção, de fé emocional por virem o que estava acontecendo. A Marcele leu aí o Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 42, que fala também, sim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então existem muitas pessoas que veem o que Deus faz na vida das pessoas, dizem, eu quero isso para a minha vida, eu quero ter um encontro com o Senhor, mas não querem pagar o preço. Quando Jesus disse, olha, quem quer que vir após mim, cada um tome a sua cruz e me siga, está dizendo, olha, vem após mim, você tem que pagar o preço da renúncia. Às vezes o preço da renúncia, a aprovação do seu grupinho de amigos da escola, como disse Sara ali. No caso dos fariseus aqui, eram pessoas que tinham ali as benesses, existiam grupos religiosos, políticos, poderosos, que os beneficiavam. E aí, lembrando aqui dos dias de hoje, nós temos muitos crentes dentro da política que estão vinculados a grupos poderosos, seja na política, seja na justiça, seja em alguns outros, na questão financeira também, de produtores, e que se envergonham de Cristo. E que em algum momento disseram que se iriam servir a Cristo, que manifestaram essa fé a Cristo, mas fizeram como esses fariseus aqui, né? Ficaram com medo de manifestar a sua fé em Cristo, né? Temendo a reprovação das pessoas que estão ao seu redor. Então essas pessoas não têm a fé verdadeira, essas pessoas manifestam
basicamente uma fé emocional que as fez por algum motivo, por algum trauma, né, por alguma emoção momentânea, seja lá por medo de alguma coisa, manifestar a fé em Cristo. Mas na hora de pagar o preço, que é de assumir os ônus de seguir a Cristo, de abandonar o pecado, de renunciar às benesses do grupo em que você está inserido, essas pessoas desistem. Então, tem muitos, né? E aí também temos a parábola do semeador que mostra muito isso, né? Como que a semente foi sendo plantada e ela foi sendo tirada, né? Morrendo ao longo do tempo. Então, tem muitas pessoas assim. E fé, né? A fé verdadeira não é essa, mas a Bíblia nos fala a respeito desse tipo de fé, dessa fé emocional. Existe a fé como um pensamento positivo, né? Dizer eu tenho fé, né? Tem inclusive um grupo de pessoas muito grande dentro da sociedade que tem esse tipo de fé, o chamado pensamento positivo. Eu vou mentalizar e se eu mentalizar, eu vou conseguir, né? Então, se eu mentalizar, tem essa expressão, né? Eu vou mentalizar e eu vou mover o universo para que aquilo que eu estou mentalizando aconteça. Tem pessoas que creem nisso. Eu já ouvi bastante isso, né? Você ouve muito isso com os colegas de trabalho, você ouve muito isso na internet, nas redes sociais, essas pessoas que acham que se mentalizarem, né? Dizer, olha, eu vou daqui a 10 anos ser o presidente do Brasil. E aí eu vou trabalhar nisso. E tem muitas pessoas que até conseguem, né? Porque começam a trabalhar nesse propósito. Mas não é dessa fé que nós estamos falando aqui. Essa não é a fé salvífica, a fé que salva, que transforma a vida. Mas existe esse pensamento positivo em relação à fé. Existe aquela fé ritualística, né, de você cumprir requisitos dentro de uma religião. A Lúcia falou ali que ela era muito religiosa, de fato era. Pertencia a um grupo de jovens muito atuantes dentro da religião aqui em Bom Jesus. Eu esqueci o nome, como é que era o nome? Joaque, né? Existiam naquela muitos grupos assim, né? Então existiam uns de jovens, o que significa Joaque? Jovens amigos de Cristo, né? Então era um grupo de jovens, né, que atuavam, né, na sociedade, né, pelo menos do ponto de vista social, né, em prol do Evangelho. Por quê? Porque tem muita gente que acha que se exercitar a fé por meio de obras, por meio do cumprimento de rituais, que isso vai fazer com que elas alcancem a salvação, com que elas sensibilizem o coração de Deus. Então, existem esses tipos de fé. Essa fé meramente emocional, a fé como um pensamento positivo e essa fé ritualística. Eu preciso cumprir certos rituais para que eu alcance a benevolência de Deus. Essas formas de fé não produzem arrependimento, nem submissão ao senhorio de Cristo. Então, nós vemos pessoas que têm fé nesse sentido, mas esse tipo de fé, meus irmãos, não produz arrependimento. Vocês conhecem, com certeza, muitas pessoas boas dentro da sociedade, pessoas que são benevolentes, pessoas que ajudam o próximo, né? Pessoas que realizam campanhas de doação de alimentos, pessoas que são bondosas ao ponto de pegarem animais na rua e levarem para casa, né, para cuidar, porque ficam com dó dos animais, né? E muitas dessas pessoas acham que esse tipo de ação, de ato, as fará, né, receber a benevolência de Deus, mas é um engano, né? Na Bíblia, né, a palavra fé possui uma riqueza de significados que expressam em diferentes, né, que se expressam em diferentes contextos, sempre relacionados à relação do homem com Deus. Em alguns textos, o termo fé, o termo se refere à fé salvadora, como nós já vimos aqui, a confiança pessoal e total em Cristo, né, como o único Salvador. Essa fé, ela não é apenas um sentimento, né,
mas a entrega do coração e da vontade à graça divina. Então, a fé salvadora não é essa fé que é apenas um sentimento, mas é aquela fé de que se entrega verdadeiramente a Cristo, de modo que ele produza transformação em sua vida. E aí, em outros contextos, nós vemos a fé como um corpo de doutrina, a fé como uma virtude cristã. Mas o que é, meus irmãos, a fé salvadora? Vamos ler aí Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo 17, e 2 Coríntios 4, 6. Dois irmãos, leia para mim, por favor. O justo viverá pela fé. 2 Coríntios 4, 6. Romanos 1, 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Ou seja, o Evangelho, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. O que isso significa? Que é na palavra de Deus, no Evangelho de Deus, que se revela a justificação de Cristo, de Deus em nossas vidas. O Evangelho, é no Evangelho que se revela como que Deus faz para nos tirar da situação de injustos, vamos sair daqui da esquerda, que é sempre da esquerda para a direita, nos tira, vinde, aqui é sempre essa questão do lado direito, fazendo assim, vai para o contrário. Então, tira o homem dessa situação de pecador, de injusto, de miserável, de alguém. Eu estou vendo, quando eu falo de esquerda, eu vejo os irmãos rindo aí, não estou falando na conotação política não, só porque na Bíblia é essa questão da direita mesmo, direita e esquerda, dirás, vinde bendito de meu Pai, enfim. Mas o homem, o homem natural, o homem sem Cristo, lembra que a primeira dinâmica que nós fizemos aí? Como que era você sem Cristo? Como era você, quem era você antes da conversão? Era perdido, sem Deus, sem luz, miserável, pecador, injusto. E aí Deus vem, e aí, por isso que o texto nos fala, para nos explicar a respeito disso. Versículo 17, cadê? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Ou seja, Deus se revela a nós através do Evangelho, nos tornando justos. E essa justiça de Deus sobre a nossa vida é Jesus, que vem e nos justifica. Também tem justiça no sentido de que Deus é justo. Mas aqui nós estamos falando no sentido de que Deus é aquele que nos justifica, nos tira da situação de pecador, de injusto, e nos coloca na situação de justo diante de Deus. Então, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é como? Por meio da fé. Então, para alcançarmos a justiça de Deus, é por meio de quê? Da fé. Mas o que significa essa fé? Aí, lá em Hebreus tem o conceito de fé, Fé é a certeza. Mas essa fé que nós estamos falando, é no sentido de que é pela fé, pela crença de que Jesus é o Filho de Deus, de que Ele veio ao mundo para nos salvar, que nós alcançamos a salvação. Essa fé que crê, que tem certeza de que Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio até aqui para nos resgatar dessa situação de injustos. É a fé nesse sentido.
Quem leu aí o versículo 6 de 2 Coríntios? Tem a ver com a música que falei o texto aqui, né? Eu era sem Deus, né? Sem luz, sem paz, um pobre pecador, 2 Coríntios 4:6. Só leia novamente aí. Então, nas trevas resplandeça a luz. Então, o homem sem Deus é esse homem que está em trevas. E ele mesmo veio, né, e se revelou a nós, né, para promover justamente a mudança. E nós precisamos crer nisso, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Se nós não tivermos fé na obra de Cristo, nós não somos cristãos, nós não somos seguidores de Cristo. Então a fé salvadora envolve essas três dimensões aí: o conhecimento, ou seja, crer no evangelho revelado nas Escrituras; o assentimento, que é reconhecer que esta verdade é real e necessária, ou seja, concordar com isso; e a confiança e compromisso, né, com Cristo, se lançar totalmente sobre Cristo. A Tati falou aqui, né, quem tem um encontro com Cristo, acho que Lúcia falou a mesma coisa também, não vive do mesmo jeito. Ou seja, passa a viver agora a partir de Cristo, à luz do Evangelho de Cristo. Não mais, como Sara disse ali, querendo agradar os colegas, né? E nessa fase de Sara anterior, e nessa idade que ela está ali, a aprovação, o sentimento de pertencimento do grupo é muito forte. Então, pai fala, mãe fala, os mais velhos falam, mas nada disso importa, nada disso tem o mesmo peso do que o colega da mesma idade fala, né? Por quê? Porque tem essa ideia de pertencimento, de querer ser como o outro, de querer ser aceito pelo grupo que você está. E aí você acaba entrando em enrascada. Nós precisamos nos lançar sobre Cristo. Cristo é o nosso guia, e não as pessoas que estão à nossa volta. É claro que Deus comissiona pessoas para nos orientar, para serem nossos discipuladores. A fé não é um conceito abstrato de Deus, né? Ou seja, a fé ela é verdadeira, ela é real, né? E a fé envolve confissão, né? Confessar a Jesus, na perspectiva bíblica, significa reconhecê-lo publicamente, de coração, como Senhor e Salvador, assumindo o compromisso real com Ele. Não é apenas falar palavras, mas crer, declarar, viver essa fé. Nós precisamos fazer isso no dia a dia. É uma coisinha simples. Por muitos anos eu tive a minha conta de Instagram e eu não colocava lá crente cristão, né? E aí, depois eu caí em mim e disse, mas por que eu não estou me revelando aqui como crente, como cristão? Porque quando você não coloca lá quem você é, isso acaba atraindo muita coisa, né, que não deve, inclusive de quem entra no seu perfil. Quem entra no seu perfil, que já vê lá, Vagnaldo, casado, eu não sei se eu botei que sou casado lá, né? Tem que ver se eu estou como solteiro. Vagnaldo, casado, né? Crente, né? Professor, né? E as pessoas já sabem mais ou menos quem sou eu e vão entrar para seguir o meu perfil ou não. Quando eu não coloco, e dependendo do que eu publico nas minhas redes sociais, diz quem eu sou, né? Eu até parei muito de publicar algumas coisas na rede social, porque eu ficava botando muita coisa de roça, e lá na universidade o pessoal já estava só olhava para mim e só via gado, né? Como que eu fosse um grande fazendeiro, é rico. Eu digo, oh meu Deus, se for lá não tem uma cerca, né? Aí eu parei de publicar, né? Mas por quê? Porque aquilo que nós revelamos, seja nas redes sociais, nas nossas falas, no nosso comportamento, dizem quem nós somos. Então,
é preciso revelar Cristo, né, nas nossas ações, e não essas outras questões como eu coloquei aqui agora. Então, meus irmãos, precisamos confessar a Cristo, né, e confessar publicamente, né, mostrando para as pessoas que nós somos sem timidez. Meus irmãos, se vocês olharem aí, nós temos movimentos de todo tipo dentro da sociedade, né? Você tem pessoas que se declaram isso, se declaram aquilo, pessoas que se identificam com uma coisa, com outra. Dentro da universidade você tem grupos religiosos de espíritas, de umbandistas, e as pessoas falam disso abertamente, né? Você vê no olhar daquelas pessoas que elas falam aquilo, né, sem medo, sem pudor algum. E nós, crentes, ficamos retraídos com medo de ofender, né, as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, quando servimos a Cristo, nós precisamos revelar quem nós somos, nós precisamos confessar a Cristo nas nossas vidas, em palavras, mas não apenas em palavras, mas no nosso gesto, no nosso dia a dia. Então, confessar envolve reconhecer quem Jesus é, ou seja, confessar Jesus, né, como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecer que Ele é Filho de Deus, o Cristo, o Messias, aquele que veio para nos salvar. Então, confessar Cristo é reconhecer quem Cristo é. Confessar envolve também declarar fé com a boca, porque a gente diz muito isso, não diz? Não preciso falar, as pessoas vão ver, né, quem eu sou. E eu já caí muito nisso, né? Então as pessoas vão ver, o meu testemunho vai falar por mim, a luz de Cristo vai brilhar, e as pessoas vão ver. E de fato, acontece isso. Nas nossas ações, as pessoas percebem que existe algo diferente. Mas muitas vezes a gente se esconde atrás desse discurso porque a gente tem medo de dizer que é Cristo, que serve a Cristo, que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. E aí é só um subterfúgio que você utiliza para esconder a sua covardia, ou a minha covardia em algum momento de falar de Cristo, né? Porque você tem medo de sair da temperatura do ambiente, você quer ali parecer com os outros para ninguém mexer com você, né? Então, lá nas minhas turmas, por exemplo, quando eu entro eu não fazia isso, né? Porque eu tinha naquela ideia de que você tem que ser neutro no ensino, né? Mas eu não vejo neutralidade da parte dos outros. E aí, quando eu entro na sala, no primeiro período, eu já digo logo quem eu sou, né? E aí, alguns respeitam e outros ficam, professor, nós vamos beber sexta-feira, vamos reunir, vamos tomar cerveja, vamos. É bom que esses momentos eu já aproveito para reafirmar, né? Mas precisamos confessar a Cristo não apenas nos nossos gestos, também nos nossos gestos, mas confessar a Cristo nas nossas falas, né? Falando quem nós somos. Então, confessar envolve reconhecer quem Jesus é. Se com tua boca confessares, né, em teu coração crer, né? Então, precisamos confessar a Cristo com a nossa boca. Então, confessar envolve reconhecer que Cristo é o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, aquele que veio para nos resgatar. Declarar a nossa fé com a boca, falar da nossa fé para as pessoas, né? E também dar testemunho público. Dar testemunho público. É engraçado, isso acontece muito ali na universidade, e eu já vi com muitos amigos meus de infância, inclusive falando em relação a mim, em alguns momentos, né, que você está no grupo de amigos, e aí eles começam a fazer o processo de aclimatização com você, de aclimatação, né, de fazer com que você se adapte à temperatura do ambiente. E aí o grupo vem e começa, vem aqui, Vagnaldo, bora aqui, encosta aqui, vamos conversar, a gente vai só se reunir, e começa a colocar você ali. Eu diz, não, mas eu não vou, não gosto, eu sou crente, não sei o quê. Não, não tem nada não. Passa um mês, 2 meses, 1 ano, e aí eles começam com aquilo. E daqui a pouco você está tão acostumado que você se sente à vontade e começa a fazer as mesmas coisas. E aí o diabo é o quê? O acusador. Diz, aí o irmão,
Eu me lembro muito bem na época de juventude, né? Eu tinha um amigo que quando pisava na bola, ei, irmão, né, tu não é crente? Né? Então precisamos testemunhar de Cristo em todo momento. E testemunho envolve renúncia. Dizer, olha, por mais que eu tenha consideração a você, com isso eu não me envolvo. Né? Por exemplo, o Gideão está chegando aqui. Né? O Gideão trabalha com produtores, né? É um ambiente de pessoas que têm relações, pessoas poderosas que têm relações com outros mais poderosos ainda, do ponto de vista social e econômico, e que têm a sua vida como o mundo dita. Né? E certamente, eu falo isso porque ele já compartilhou isso, né, aqui em alguns momentos, que recebe os convites. Vem os convites para que ele haja de acordo com os colegas, com as pessoas lá do seu ambiente de trabalho. E aí, nesse momento, é preciso, como ele fez, né, e faz, dizer, não, eu sou crente. Com esse tipo de coisa, eu não me envolvo. Eu já ouvi isso me doeu muito. Né? Eu não me lembro mais qual foi o contexto, mas ficou marcado. Eu não sabia que tu era crente. Para um crente ouvir isso, é pesado e é sinal de alguém que está aclimatado, de alguém que não se revela, que é um agente secreto de Cristo no meio do povo, né? O 007, está ali, um espião russo, né? Ou seja, está ali no meio, convivendo com eles, né? Mas ninguém sabe quem de fato ele é. E Jesus não precisa de espião. Né? A mensagem, né, na grande comissão, no Evangelho de Mateus 28, não é ir de espionar o mundo, né? Ide pregar o Evangelho, anunciar, e fale quem você é, mostre quem você é. Então, confessar a Cristo envolve tudo isso, reconhecer quem Jesus é, declarar a fé com a boca e dar testemunho público. Né? Mostrar para as pessoas quem você é. Pronto, e aí eu vou dar uma aceleradazinha aqui. Que o primeiro ato é a fé. A salvação é pela graça, usando que instrumento? A fé. Qual é o instrumento de Deus para alcançar a graça? 1, 2, 3, a fé. Então a fé, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de nós, é dom de Deus. E aí, quando você é alcançado por Cristo, vem o que é chamado de arrependimento. Então, é o segundo passo. A conversão, que é o momento em que você crê que Jesus veio para mudar a tua trajetória, fazer a conversão. A Ellen botou na cabeça que vai tirar a carteira e ela está agora de dia e de noite estudando lá o Código de Trânsito. Né? Aí tem a conversão, aprender o que é a conversão, né? Mudar de direção. Né? E Cristo faz isso. Né? No momento da salvação, por isso que a gente fala de conversão. Né? A minha conversão foi como? Esse processo de mudança de rota. Você está aqui caminhando para o inferno, né, a passos largos, aí Cristo vem e muda a sua rota, muda a sua história. Então, vamos ver o que diz Atos 2,38. Alguém lê para mim, por favor? Lá em Lucas 24, versículo 47, diz o seguinte. Vou a partir do versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia,
e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, o texto que a Tati leu, e esse texto aqui fala o quê? De arrependimento. Mas o que é arrependimento? O que significa esse arrependimento? O Evangelho sempre chama ao arrependimento. Jesus e os apóstolos jamais anunciaram fé sem arrependimento. Gostaria de relatar 5 sintomas de uma pessoa verdadeiramente arrependida, né? Tristeza piedosa, confissão do pecado, pedir perdão, restituição e mudança de comportamento. Então, arrependimento é essa resposta à ação salvífica de Jesus Cristo. E o primeiro sintoma, né, sinal de uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu, né, falei aqui, indo a passos largos para o inferno, andando distante de Cristo, cometendo tudo o que abomina a Cristo, tudo que é contrário à palavra de Deus, tudo que entristece a Deus, tudo que nos afunda no lamaçal do pecado. E aí Cristo vem e te resgata, né? Porque quando você é alcançado por Cristo, você abre os olhos. Lúcia falou, né, que tinha os olhos vendados, né, uma cortina vendada, você não enxerga. Cristo vem e aí você vê, meu Deus do céu, é essa vida que eu estou levando? Preciso mudar de rota, preciso de transformação. E aí vem essa tristeza piedosa. Uma pessoa arrependida se sente mal, triste por pecar contra Deus. Então, quem se arrepende, quando peca, quando cai, porque nós caímos. Ou tem alguém aqui que quando se converteu não errou mais? Ninguém. Todos nós, e aí preciso que os irmãos entendam isso, estamos numa caminhada. Nessa caminhada de vida, nós vamos ter momentos de fé firme e inabalável e momentos também em que somos abalados, somos atingidos. E nesse momento é que nós precisamos nos voltar para Cristo. E quando pecarmos, apresentarmos esse arrependimento, essa tristeza piedosa aqui. Ou seja, que é sentir que pecou contra Deus. E que precisa voltar para os braços do Senhor. E como é que se faz isso? A confissão do pecado. Um sinal de arrependimento verdadeiro, de arrependimento genuíno, de arrependimento, segundo a palavra de Deus, é quando você confessa. E é importante, irmãos, isso, porque quando você confessa, você, além de tirar um peso da culpa, e que você esclarece para as pessoas que estão à sua volta, ou para contra quem você pecou, né? E você confessa o pecado, isso te tira aquele peso, mas traz também o peso da responsabilidade de não repetir mais aquilo, porque a pessoa está sabendo. Eu estava conversando com o pastor outro dia, a gente tem feito discipulado, né? Eu pedi para ele, né, para a gente fazer esse processo de discipulado. E aí uma das coisas que a gente estava conversando, falando sobre justamente a questão do pecado, da confissão, é que o pecado, a confissão do pecado é importante porque você passa a ter uma pessoa a quem você vai prestar contas. Se eu não confesso, está oculto, primeiro eu não me arrependi. Eu posso até ter me arrependido de uma certa forma, num certo grau, mas eu não confessei. Mais cedo ou mais tarde, como ninguém sabe, ninguém vai me pedir contas mais cedo ou mais tarde, eu passo a repetir aquele mesmo erro novamente. Quando eu confesso para o Gideão, né, o Gideão confessa para Marcelo, e Marcelo vai dizer, vem cá, Gideão, lembra daquela conversa que nós tivemos? Como é que está a tua vida em relação àquilo? Então a confissão, ela também tem esse aspecto de trazer essa responsabilidade de você saber que tem alguém, além de Deus, que vai te pedir contas a respeito disso. E é muito importante confessar por isso. E aí, o verdadeiro arrependimento, além dessa tristeza piedosa da confissão, vem o pedido de perdão e o pedido sincero de perdão.
né? Uma pessoa arrependida sempre pede perdão a Deus e às pessoas, né, que ofendeu. Então, pedir perdão é também um sinal de um arrependimento sincero. E aí nós vemos um caso na Bíblia, né, que é sobre o próximo ponto, além da tristeza piedosa, da confissão do pecado, de pedir perdão, que é a restituição, né? Nós vemos lá o caso do baixinho lá, como é que é o nome? Zaqueu, né? Né, que roubou muitas pessoas e ele restituiu. Pediu perdão, reconheceu o seu pecado e ele restituiu. Eu estava vendo o testemunho do Augusto Nicodemos. Os irmãos a maioria deve conhecer Augusto Nicodemos, né, que é um pastor presbiteriano. E ele disse que ele era ruim. Você olha para ele hoje, um pastor respeitadíssimo no Brasil e no mundo, não imagina quem era ele antes de Cristo, como nós colocamos aqui a dinâmica no início. E o pastor Augusto Nicodemos, ele diz: eu era ruim, eu era bandido, eu era ladrão, eu cometia assalto. E ele disse que quando se converteu, ele tinha pouco tempo antes cometido um assalto num posto de combustível. E ele diz lá o posto, o nome do dono do posto. Aí quando ele se converteu, né, não sei se foi o pastor, mas alguém disse: agora você precisa confessar. E ele foi, né, não sei se foi o pai dele que orientou, mas ele foi até o dono do posto e disse: olha, lembra daquele assalto? Né, eu cometi um assalto aqui, eu vim te pedir perdão e fique à vontade para me denunciar para a polícia. Eu estou disposto a pagar pelo crime que eu cometi. Então, quando você vê pessoas, por exemplo, como Sara falou, nunca matei, nunca roubei, né? Eu me converti, matei, roubei, me converti. Me converti, gente, é uma expressão do dia a dia que a gente fala, né? Porque a obra da conversão, né, é a obra de Deus, é pela graça. Mas a gente fica dizendo: mas eu tive a minha conversão e eu fiz tudo isso e eu não confesso, eu não estou disposto a pagar, eu assassinei 10 pessoas e fica por isso mesmo, agora eu sou crente, vou viver dentro da igreja ali caladinho. Sinal de que não foi uma confissão, um arrependimento verdadeiro. Você tem que confessar, procurar a justiça e dizer: eu errei nesse ponto e eu quero fazer a reparação, seja restituindo financeiramente ou, no caso, no Brasil não adianta devolver só o dinheiro, né? Tem que pagar a pena, não tem jeito. Então, quando existe o arrependimento verdadeiro, tristeza piedosa, confissão do pecado, você pede perdão e você também restitui, né, o que você defraudou, né, ou você causou prejuízo a alguém. Voltando à história do Nicodemos, ele disse que o dono do posto disse: vá em paz, né? Acabou sendo perdoado pelo dono do posto ali, né? E aí vem o último ponto que revela o arrependimento, que é o quê? Tatiane disse: quem tem um encontro verdadeiro com Cristo nunca mais é o mesmo. Ou seja, mudança de comportamento. Esse é um texto bem conhecido dos irmãos, Romanos 12, 1 e 2. E não vos conformeis com esse mundo, né, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, não se colocar na forma do mundo, não se colocar na mesma temperatura do mundo, mas renovar a mente, mudança de comportamento. Até aqui eu fiz isso. Quem está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa é uma verdade que nos conforta. Porque se a gente for olhar para o passado, né, e aí nós vamos ver o que a lição traz na sequência, que é a diferença entre remorso e arrependimento verdadeiro. A gente vai olhar para o passado com remorso, com dor, com sentimento de culpa, né? Quando não há arrependimento verdadeiro, quando não há mudança de comportamento, e aí você fica naquela, né, adoecendo mentalmente, por conta disso. Mas quem está em Cristo, quem foi alcançado
sangue de Cristo, é uma nova criatura. E quando você se arrepende verdadeiramente, você de fato é nova criatura. As coisas velhas passaram. Ficou para trás. As consequências, elas ficam. Não tem jeito. Mas, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram. E é da agora para frente. Eis que tudo se fez novo. Novidade de vida. E isso, meus irmãos, nos conforta. É importante diferenciar arrependimento de remorso. Remorso é esse sentimento de culpa, de tristeza, pelas consequências do erro cometido. Ele fere a consciência, mas muitas vezes permanece centrado na dor, no medo, na punição, no medo da punição ou na vergonha, sem produzir mudança real. Então, remorso não produz mudança. O que produz mudança é arrependimento verdadeiro, confissão a Cristo. O arrependimento, por sua vez, vai além do sentimento. É uma atitude do coração que reconhece o pecado diante de Deus. O arrependimento é dizer, eu errei, eu sei que eu errei, eu preciso da misericórdia, da graça de Cristo sobre a minha vida. E quando a pessoa se arrepende, ela rejeita o erro e decide mudar a sua direção. O remorso olha para o passado com pesar, com esse sentimento de culpa. O arrependimento olha para quê? Para o futuro, com transformação. Eis que tudo se fez novo. É novidade de vida. E não é fácil, irmãos. Cada um dos irmãos aqui, certamente, tem áreas da sua vida que você deixou para trás, que você olha, se envergonha, e que muitas vezes esse passado fica te chamando. Mas é da agora para frente. Eu gosto muito de uma frase que um pastor falou para mim, acho que foi o pastor Wellington, se eu não me engano, na juventude, falando a respeito disso. É necessário, quando você tem um encontro com Cristo, é necessário você quebrar as pontes para o passado, porque mais cedo ou mais tarde você vai querer voltar por elas, porque o diabo vai ficar de lá e, ei, estou aqui, está ruim aí? Estou aqui. Está pesado aí? Estou aqui, o caminho está aberto. Então é preciso, irmãos, dinamitar, destruir as pontes com o passado. Sejam as amizades, sejam as senhas que você tem por aí, os históricos, por exemplo, do seu computador, do seu celular, as listas que você tem de contatos. É preciso quebrar as pontes para o passado, porque você corre o risco de querer voltar por elas em algum momento. Então, remorso é você olha para tudo que você fez e fica com aquela dor e a angústia permanece. Arrependimento, você olha para trás e diz, louvado seja o nome do Senhor, porque me tirou daquela situação e me deu uma novidade de vida. E agora posso crer no amanhã. E fé é isso, crer no amanhã. E acelerando para o final, para uma pessoa ser salva, ela precisa nascer de novo. Nós vemos aí no Evangelho de João, capítulo 3, que fala disso. A conversa de Jesus com um sábio lá da época, Nicodemos, não é? E ele fala a respeito da necessidade de nascer de novo. Para ser salva, ela precisa nascer de novo. Nascer de novo é novidade de vida. Lembra o que eu acabei de falar? É da agora para frente. É apagar o CPF antigo. Apagar a sua identidade antiga. O governo federal está com essa proposta aí, de fazer todo mundo nascer de novo. Já viram, né? Quem for se aposentar de agora para frente, só se aposenta se aderir ao novo CPF, ao novo documento, que é um documento geral agora. Não tem mais a identidade, é só o número do CPF. Sem isso você não consegue fazer nada. Então é uma novidade ali, né? Mas não é nesse sentido que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando em mudança de vida.
Porque tem até muita gente que muda de CPF, mas não muda de vida. A gente vê muitos criminosos aí que cometeram crimes no passado e depois a justiça vem e acha eles, né? É uma verdade bíblica, né? O teu pecado há de te achar. Eu não lembro qual foi o ano, mas os irmãos lembram de um caso que houve em São Paulo, de uma moça que ficou refém, um adolescente que ficou refém do namorado no quarto de casa, né? E Eloá, um caso Eloá, né? Muitos anos atrás. Ela acabou morrendo naquela situação, né? E por conta daquela situação se descobriu que o pai dela era um criminoso, né? Um matador, né? Se não me engano, era um matador de aluguel fugitivo aqui do Nordeste. E aí o rosto dele apareceu e ele acabou sendo preso. Não sei se já está solto, né? Porque ele tinha um novo nome, né? Era uma nova pessoa do ponto de vista social, mas não houve essa mudança que Cristo nos traz, que é a mudança de vida, nascer de novo, ser uma nova criatura, né? E a salvação, né, ela vem por meio da fé, ou seja, não é de nós, é por meio da fé, a salvação, perdão, é pela graça, por meio da fé, exige arrependimento. A pessoa salva precisa nascer de novo, ou seja, ter nova vida, novas atitudes, novidade de vida no sentido geral. E por fim, a justificação, né? Você recebe, quem é salvo por Cristo, é justificado, recebe o perdão por seus pecados, né? Ou seja, a justificação é um dos atos mais gloriosos da graça de Deus. Ela não significa que o Senhor feche os olhos para o pecado, nem que simplesmente passa por cima da culpa humana. Antes, trata-se de uma declaração legal e definitiva pela qual Deus, como juiz, declara o pecador perdoado e justo diante de si, não por mérito próprio, mas com base na perfeita obra de Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem se arrependeu verdadeiramente, quem foi salvo por Cristo, foi justificado, tornado justo, pela graça de Deus, né, e pela obra de Cristo Jesus. Recebe o perdão. Você pode respirar aliviado, porque você está perdoado. Essa culpa que estava sobre você, Cristo colocou sobre ele na cruz do Calvário. Você só precisa crer nisso, verdadeiramente, e se entregar a Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, que nós possamos compreender, como nós estudamos lá com o pastor no domingo passado. Falar de Cristo, anunciar o Evangelho, né? E por que isso? Para que essa verdade que nós vimos aqui, ela se cumpra na vida das pessoas, para que as pessoas sejam salvas, tá? E que elas sejam resgatadas do mundo do pecado.